Sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar do livro Vozes do Grande Além, que é a psicografia do Chico Xavier, e foram diversos espíritos que mandaram essas psicografias, alguns dos quais não são conhecidos. São espíritos comuns, e esse aqui também não quis se identificar, ele se identificou apenas como G. Chama Primeiros Instantes de um Morto, capítulo 5. E é muito interessante a gente recordar um pouco dessas situações e agradecer, porque temos o conhecimento da doutrina espírita e muito provavelmente poderemos não passar por essas situações que esse espírito vai colocar aqui. É por isso que a gente sempre recomenda, o estudo da doutrina espírita, principalmente os livros de Kardec. Então vamos lá. Os primeiros instantes de um morto. Aqui o Chico Xavier colocando, No primeiro horário reservado, às instruções da noite de 14 de julho, nosso conjunto recebeu expressiva mensagem do irmão G, incerta neste capítulo em que nos informa quanto aos seus primeiros instantes na vida espiritual. Cabe-nos esclarecer que o comunicante, político e administrador de méritos indiscutíveis, recentemente desencarnado, esteve antes em nossa casa de prece, sob a custódia dos amigos espirituais que lhe amparavam a recuperação necessária e justa. Mostrava-se então enfermiço e indisposto, mas a breve tempo, retemperado e fortalecido, retornou ao nosso templo, onde nos forneceu as valiosas impressões que passamos a transcrever. Então, ou seja, ele era um político, administrador de méritos indiscutíveis, aqui como diz o Chico, e desencarnou. E aí ele foi levado pelos espíritos na casa lá onde o Chico tinha o centro espírita, e ainda estava muito desencontrado, Mas, depois, feito um pequeno tratamento, ele melhorou e mandou esta psicografia aqui que nós vamos ler. Meus amigos, recordando aquele rico da parábola evangélica que não obteve permissão para tornar ao círculo doméstico depois da morte, compreendo hoje perfeitamente a justeza da proibição que lhe frustrou o propósito, porque, sem sombra de dúvidas, ninguém no mundo lhe daria crédito à palavra. A experiência social da Terra não vive tão distraída nos jogos de máscara que a visita da verdade sem mescla a qualquer agrupamento humano, por muito tempo ainda será francamente inoportuna. Falando assim ao vosso mundo afetivo, não nutro o menor interesse em quebrar a cadeia de enganos a que se aprisionam meus antigos laços do coração. Profundamente transformado, depois da grande travessia, em que o túmulo é o marco do nosso retorno à realidade, dirijo-me particularmente a vós outros, navegantes da fé no oceano da vida, para destacar a necessidade de valorização do tempo nos curtos dias da nossa experiência no corpo. Quer dizer, ele está colocando, que todos nós vamos, ao retornar, vamos pensar que fizemos pouco. Mesmo aqueles como nós que frequentamos um centro espírita. Mesmo assim, nós vamos achar que fizemos poucos. Por exemplo, recorro ao meu caso, já que, pelo concurso fraterno, ligaste-vos ao processo da minha renovação. Como sabeis qual ocorre a árvore doente que tomba aos primeiros toques do lenhador, caí também de imprevisto ao primeiro golpe da morte. Quer dizer, ele morreu rapidamente, não sabia o que tinha acontecido. Industrial, administrador e homem público, quer dizer, político, em atividade intensa e incessante, não admitia que o sepulcro me
requisitasse tão apressadamente a meditação. Quer dizer, ele não imaginou que tão logo desencarnaria, né? Angina, porém, espreitava-me vigilante e fulminou-me sem que eu pudesse lutar. Recordo-me de haver sido arremessado a uma espécie de sono que me não furtava a consciência e a lucidez, embora me aniquilasse os movimentos. Quer dizer, ele continuava tendo lucidez, né? Mas ele não conseguia falar ou se mexer. Incapaz de falar, ouvi os gritos dos meus e senti que mãos amigas me tateavam o peito, tentando debalde restituir-me a respiração. Não posso precisar quantos minutos gastei na vertigem que me tomara de assalto, até que, em minha aflição por despertar, notei que a forma inerte me retomava a si, que a minha alma, entontecida, regressava ao corpo pesado. No entanto, espessa cortina de sombra parecia interpor-se agora entre os meus afeiçoados e a minha palavra ressoante, que ninguém atendia. Quer dizer, ele tentava falar ou falava, mas não era ouvido, não é? Inexplicavelmente assombrado, em vão, pedia socorro, mas acabei por resignar-me à ideia de que estava sendo vítima de estranho pesadelo prestes a terminar, né? Então é isso que realmente acontece, né? Que as pessoas que não têm conhecimento que nós espíritas temos não percebem que está naquela fase do desencarne. Agora, nós também podemos passar por essa situação. Por isso, recomendo que sempre haja bastante estudo para que a gente se esclareça e para que as boas entidades, aqueles que nos amam realmente, estejam junto nesta hora, né? Ainda assim, amedrontava-me a ausência da vitalidade e calor a que me sentia sentenciado. Após alguns minutos de pavoroso conflito, que a palavra terrestre não consegue determinar, tive a impressão de que me aplicavam sacos de gelo aos pés. Por mais que verberasse contra semelhante medicação, o frio alcançava-me todo o corpo até que não pude mais. Aí eles começam o desenlace, né? O desligamento pelos pés, por isso que o pé é sempre mais gelado. Aquilo valia por expulsão em regra. Procurei libertar-me e vi-me fora do leito, leve e ágil, pensando, ouvindo e vendo. Contudo, buscando afastar-me, reparei que um fio tênue de leve, branquicenta, ligava a minha cabeça móvel à minha cabeça inerte, né? Então, ou seja, o perispírito dele ainda estava ligado pelo cordão de prata. Indiscutivelmente delirava, dizia de mim para comigo. No entanto, aquele sonho me dividia em duas personalidades distintas, não obstante guardar a noção perfeita de minha identidade, né? Ou seja, ele estava vendo o corpo físico dele e o perispírito, né? Apavorado, não conseguia maior afastamento da câmara íntima, reconhecendo, inquieto, que me vestiam caprichosamente a estátua de carne a enrigerar-se. Ou seja, estavam vestindo ele para o funeral, né? Dominava-me invisível receio. Sensação de terror neutralizavam-me o raciocínio. Mesmo assim, concentrei minhas forças na resistência. Retomaria o corpo. Lutaria por reaver-me. O delíquio inesperado teria fim, quer dizer, o delírio, né? Contudo, escoavam-se as horas e, não obstante contrariado, vi-me exposto à visitação pública. Oh não, irrisão de meu novo caminho, né? Ou seja, ele estava sendo velado, né? Eu, que me sentia singularmente repartido, observei que todas as pessoas com acesso ao recinto diante de mim revelavam-se divididas entre identidade de circunstâncias, porque, sem poder explicar o fenômeno,
lhe escutava as palavras faladas e as palavras imaginadas, né? Então, quer dizer, o perispírito já tem essa capacidade mesmo nesse momento, né? Ele escutava as pessoas falando, mas ele conseguia perceber o que elas estavam pensando. Muitas diziam aos meus familiares em pranto: meus pêsames, perdemos um grande amigo. E o pensamento se lhes esguichava da cabeça atingindo-me como inexpressível jato de força elétrica, acentuando: não tenho pesar algum, esse homem deveria realmente morrer, né? Então, quer dizer, eles falavam alguma coisa para os parentes, mas pensavam de outra forma. Outros se enlaçavam aos amigos e diziam com a boca: meus sentimentos, o Dr. G morreu moço, muito moço. E acrescentavam refletindo: morreu tarde, ainda bem que morreu. Velhaco, deixou uma fortuna considerável, deve ter roubado excessivamente. Outros ainda comentavam junto à carcaça morta: homem probo, homem justo, e falavam de si para consigo: político, ladrão e sem palavra, que a terra lhe seja leve e o inferno o proteja. É muito interessante, né? E o espírito ouvindo tudo isso, né? Via-me salteado por interminável projeção de espinhos invisíveis a me espicaçarem o coração. Torturado de vergonha, não sabia onde me esconder. Ainda assim quisera protestar quanto às reprovações que me pareciam descabidas, né? Aos olhos dele, né? Eram coisas que ele não admitia, né? Realmente não fora o homem que deveria ter sido. No entanto, até ali vivera como o trabalhador interessado em quitar-se com seus compromissos. Não seria falta de caridade atacarem-me, assim quando, plenamente inabilitado a qualquer defensiva, por muito tempo perdurava a conturbação até que encontrei algum alívio. Muitas crianças da escola, que eu tanto desejaria ter ajudado, oravam agora junto a mim. Então, vejam, a prece é algo que favorece aquele que está nessa situação, né, no velório, no enterro. Então, quando a gente estiver no enterro, a gente tem que fazer prece por aquele que se foi. Velhos empregados das empresas em que eu transitara e de cuja existência não cogitara com maior interesse, vinham trazer-me respeitosamente, com lágrimas nos olhos, a prece e o carinho de sincera emoção. Então, a prece sempre ajuda, né? Em qualquer momento. Antigos funcionários, fatigados e humildes, os quais estimara de longe, ofertavam-me pensamentos de amor. Quer dizer, ele não tinha ligado muito para os funcionários, mas eles estavam orando por ele. E isso trazia um alívio para o espírito dele. Alguns poucos amigos envolveram-me em pensamentos de paz. Aquietei-me resignado. Doce bálsamo de reconhecimento acalmou minha aflição e pude chorar, enfim. Com o pranto, consegui encomendar-me à bondade infinita de Deus, respirando consolo e apaziguamento. Humilhado, aguardei paciente as surpresas da nova situação. Estava inegavelmente morto e vivo. O cadafalso não favorecia qualquer dúvida. Curtia dolorosas indagações quando, em dado instante, arrebataram-me o corpo. Achava-me livre para pensar, mas preso aos despojos hirtos pelo estranho cordão que eu não podia compreender, e em razão disso acompanhei o cortejo triste, cauteloso e desapontado. Quer dizer, ele estava ainda preso ao corpo físico, né? Não valiam agora o carinho sincero e a devoção afetiva com que muitos braços amigos me acalentavam o ataúde. A vizinhança do cemitério abalava a escassa confiança que me passara a sustentar em mim mesmo. O largo portão aberto, a contemplação dos túmulos e a entrada da multidão que me seguia compacta fez-me estarrecer, né? Então, quer dizer, está chegando no cemitério. Tentei apoiar-me em velhos companheiros de ideal de luta, mas o ambiente repleto de palavras vazias e orações pagas com que me acentuava a aflição e o desespero. Senti-me fraquejar. Clamei de balde por socorro, até que com os primeiros punhados de terra tirados sobre o esquife,
caí na sepultura acolhedora sem qualquer noção de mim mesmo. Apagara-se o conflito. Tudo era agora letargo, abatimento, exaustão. Por vários dias repousei até que, ao clarão da verdade, reconheci que as tarefas do industrial e político haviam chegado a termo. Apesar disso, porém, a certeza da vida que não morre levaram-me à esperança. Antigas afeições surgiram, amparando-me a luta nova, e desse modo voltou à condição do servidor anônimo, o homem, que talvez indebitavelmente se elevara no mundo aos postos de diretivo. Então, surgiram para ele novas oportunidades, com servidores amigos se apresentando. É assim que, em vos visitando, devo estimular-vos ao culto dos valores claros e certos. Instalar a felicidade no próprio espírito por meio da felicidade que pudermos edificar para os outros é a única forma de encontrarmos a verdadeira felicidade. Então, ele agora está reconhecendo que a felicidade é quando a gente traz a felicidade para os outros. Tenho hoje a convicção de que os patrimônios financeiros apenas agravam a responsabilidade da alma encarnada, e a política, presentemente para mim, se assemelha à tina d'água que agitamos em esforço constante para vê-la sempre a mesma, em troca apenas do cansaço que nos impõe. E ser político, aqui no nosso país é muito complicado, Todos os aparatos da experiência humana são sombras a se movimentarem nas telas passageiras da vida. Só o bem permanece. Só o bem que idealizamos e plasmamos é a luz que fica. Assim, pois, buscando o bem, roguemos a Deus nos esclareça e nos abençoe. Assinado G. Então aí fica mais uma vez, aquilo que a gente colocou no início. Felizes somos nós que conhecemos a doutrina espírita e muito provavelmente não passaremos por essas situações porque estamos nos esclarecendo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse relato desse espírito e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.